Bom, gente, sejam bem-vindos ao curso, então. A gente vai começar aqui entrando no site do Blender. O site do Blender está aqui em cima, blender.org. Quando entra no site, vai aparecer várias opções ali para o download do Blender. Dependendo do computador que estiver usando, um computador um pouco mais antigo, com menor potência de geração de gráficos, pode ser recomendado usar alguma versão inferior do Blender. Mas a gente vai trabalhar com a última versão, a versão 4.5, e daí a gente foi inclusive pesquisar o que é o LTS. O LTS significa Long Term Support, significa que essa versão 4.5, 4.2, 3.3, 3.6, que tem o LTS do lado, são as versões que eles dão maior tempo de suporte para debugs e tudo mais, questões de segurança e assim por diante. Então, a gente vai estar usando 4.5, vai ter diferenças para as versões anteriores, mas não deve ter grandes diferenças para as versões 4 ponto alguma coisa. Mas qualquer coisa, a gente vai tentando ajudar na medida do possível quem tiver com versões diferentes. Então, basta clicar no download do Blender, a gente já baixou aqui, o instalador é rapidinho, 2 cliques no instalador e já vai ter daí na sua área de trabalho o Blender 4.5. A gente não limpou a nossa área de trabalho aqui antes de fazer o vídeo, né? 2 cliques ali e abriu o Blender. Tá? Quando ele abre a primeira vez, como a gente tinha aqui a versão 4.2 instalada antes, ele está perguntando se eu quero importar as preferências da 4.2. Não, a gente não vai importar as preferências da 4.2, mas se vocês já tinham o Blender antes e estão atualizando, vocês podem importar suas preferências. A gente vai fazer isso aqui direto. Né? Vamos pegar aqui, trocar do inglês e vamos catar aqui o português do Brasil, português brasileiro. E daí ele já alterou aqui os mouse select esquerda, direita. O resto a gente vai deixar tudo do jeito que dá, tudo do jeito que tá, e seguir assim. Tá? Daí agora essa vai ser a janela que ele vai abrir normalmente de vocês. Aqui já tem coisas que vocês já podem abrir direto, mas a gente vai pular essa partezinha aqui. Sempre que eu abrir o Blender, ele vai ter uma câmera. Quando eu clico na câmera, ela fica laranjinha. Ele vai ter um cubo instalado, um objeto instalado aqui, sempre esse cubo, e vai ter uma luz para dar iluminação na tela, no modelo que vocês estão criando. Sempre vai abrir com essas três aqui. Às vezes a gente vai usar, às vezes a gente vai deletar e assim por diante. Hoje a gente vai só mostrar algumas coisas muito simples para vocês, né, de o que é cada elemento aqui do Blender e algumas que vão ser importantes para o nosso curso, tá? Então, por exemplo, ele tem aqui do lado essas barrinhas aqui, esses ícones, né? Vocês estão vendo que a gente está com a setinha, porque ele está a setinha selecionada ali. Ele tem esse cursor, e quando eu clicar aqui em um objeto, vocês estão vendo que ele está mudando de lugar. Ele vai ser útil mais para frente, a gente vai usar ele, mas por enquanto só para dar o exemplo do que são as coisas. Esse aqui serve para a gente mudar a posição das coisas para um lado e para o outro. Eu já vou aproveitar e vou vir para o canto direito superior e abrir essa aba aqui. Olha que quando eu carrego para o lado, por exemplo, aqui ao longo do eixo Y, que é o verdinho, quem está se movimentando é esse número aqui. Então eu posso fazer esses deslocamentos para um lado e para o outro. Agora eu estou no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, perdão. E daí eu posso fazer esses deslocamentos aqui também, carregando eles para o lado ou inserindo direto o número que eu quero aqui para saber o que eu quero. Mesma coisa vale para rotações. Então, deixa eu baixar o negócio aqui de volta, né, para ele ficar dentro da tela. Já vou dizer para vocês que com o scroll do mouse eu posso dar o zoom. E venho aqui para o canto esquerdo, seleciono essa rodinha que ela é de rotacionar. Então eu clico nesse vermelho e eu giro ela para colocar na posição que eu quiser para minha animação. Ou venho aqui nesse quadradinho e deixo ela na posição que eu quiser. Sempre esses aqui são os eixos de orientação, X, Y e Z. Quando eu clico no X, ele já orienta com o X, com o Y ou a visão do eixo Z. Então,
e posso ter qualquer outra visão aqui girando também nele. E esse último que eu vou mostrar aqui é o de escala. Eu posso aumentar o tamanho do objeto numa direção, posso mudar em outra direção, posso mudar em outra direção. Ou então, já vamos começar a acostumar com os atalhos. O atalho da tecla S, de Scale, né, os atalhos vão estar com o inglês. Ele vai aparecer isso aqui, que daí ele aumenta e diminui todo o objeto. Quando eu der o clique, ele já para de usar essa ferramenta. Coisas importantes, vou deixar na tela, na setinha aqui, só para ficar a seta mostrando para a gente. Aqui em cima tem todo o menu para a gente usar, né? Coisas básicas de qualquer programa. Se eu quero abrir um novo programa, geral, a gente vai estar normalmente usando o geral aqui. Se eu vou abrir um já existente, ele tem aqui os recentes. Como é a primeira vez que eu estou usando a versão 4.5, não está aparecendo nenhum aqui. Ele tem a recuperar, né? Se por um acaso fechou abruptamente o programa, ele tem um recuperar a última sessão. Quando vocês quiserem salvar ele, e daí vocês vão salvar e escolher aonde vocês querem salvar. Vamos voltar lá para cima. Salvar como? Salvar uma cópia. Algumas coisas aqui a gente vai deixar para daqui a pouco na sequência do curso, como, por exemplo, anexar e importar, que a gente quer colocar outras coisas aqui dentro do programa, tá? Mas, por enquanto, deixa só o gostinho para vocês. Estava me esquecendo aqui, tem uma coisa importante. A gente vem em dados externos, arquivo, dados externos, empacotar recursos automaticamente. Esse aqui eu já vou pedir para vocês deixarem ele clicado. Tá? Vamos confirmar ali se ele clicou, está clicadinho. O que é isso daqui? Isso aqui, quando a gente usa o Blender com outros arquivos, né, de texturas e tudo mais, né, eu e o Rafael estamos sempre um mandando um arquivo para o outro. Se eu não clicar nisso daí, quando eu mandar, vai só o arquivo do Blender, ele não vai os recursos que eu usei junto. Então tem que deixar esse clicado para vir todos os recursos junto. Vou contar para vocês que às vezes não vem, às vezes fica faltando alguma coisa. Mas se não clicar, daí fica faltando tudo. Então tem que deixar esse aqui clicadinho, principalmente porque vocês vão ter que enviar várias coisas para a gente aqui no curso, e daí a gente precisa conferir o que chegou. O editar vai ter também algumas coisas muito importantes, tá? Além dos desfazer e pesquisar e tudo mais, editar preferências vai ser algo muito importante para a gente, porque aqui a gente vai usar para adicionar alguns elementos no Blender que não vêm por padrão dentro do Blender. Então a gente vai usar essa ferramenta aqui algumas vezes para poder adicionar, mas quando chegar a vez, a gente já informa para vocês aonde tem qual ferramenta que a gente vai utilizar. Renderizar talvez seja a mais utilizada de todas, né? Porque é aqui que a gente vai ver o que sobrou da nossa animação, da nossa modelagem e tudo mais. Quando eu clicar em renderizar a imagem, por exemplo, está carregando aqui. Está aí o cubo do jeito que ficou, né? Ficou horrível porque eu não fiz ele pensando em como ia ficar, mas essa é a imagem renderizada na visão daquela câmera. Eu vou fechar essa janelinha que abriu e está ele aqui. Não vou clicar em renderizar a animação, porque ele não fez nenhuma animação ainda, mas daí aqui ele vai começar a fazer a animação. E daí vai vir aqui todos os outros menus. E a gente vai estar usando o nosso... Eu gosto de usar direto no layout, tá? O layout é como aparece aqui a tela para gente. Se eu clicar em Modeling, já vai aparecer uma outra visão, Sculpting outra, e assim por diante. Cada uma tem uma função distinta. Tá? Então, na produção das sessões, eu normalmente estou usando o layout, e em alguns momentos aqui a gente vai usar outras para mostrar para vocês também o que tem de função. Vou vir aqui para baixo para mostrar que aqui abriu no timeline. Tá? Então, esse timeline aqui está mostrando que a gente vai ir do frame 1, aqui na esquerda, até o frame 250, que é o que está aqui na direita. A gente pode mudar isso daqui. Por exemplo, eu não quero... Então, vamos mudar em outro lugar depois.
mas dá para mudar aqui também. Né? Eu quero que vai até o 500. Ele aumentou com o scroll do mouse, eu dou o zoom ou tiro o zoom dessa timeline também. A gente vai fazer ela para algumas coisas aqui. E tem outras funções aqui que, se chegar o momento de usar, a gente vai usar também. Eu normalmente troco isso aqui também para o editor de sombreador. Ele mostra qual é a textura que o bloco está usando ali no momento. Por exemplo, se eu quiser ela de outra cor, eu venho aqui e troco para outra cor que eu quiser. Não trocou cor nenhuma ali, Guilherme. Tu tá ficando louco. É porque essa daqui é a edição, é a visão que a gente tem para modelagem. Tem aqui algumas visõezinhas aqui no canto direito superior que vão estar diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma visão que é de wireframe, né, que a gente só vê as linhas de conexão, a gente não vê o objeto. Aqui a gente estava antes. Essa próxima daqui, que já aparece com a cor. Então está aparecendo a cor que está aqui. Então, se eu trocar de cor, agora sim, vai trocar ali a cor. Mas ainda não é a visão renderizada. A visão renderizada é a última, mas não recomendo usar ela enquanto está produzindo o material, porque daí ela vai consumir bastante do seu computador. Então, normalmente quando eu estou trabalhando nessa daqui, que é a visão que fica mais leve para o computador. Quando eu preciso saber alguma coisa das cores, eu trabalho na segunda ali, para não atrapalhar muito. O que mais que nós temos aqui? Por exemplo, eu quero adicionar alguma coisa. Então eu tenho já... Opa, cliquei em alguma coisa ali, não era a minha intenção, mas acabei clicando. Uma cápsula. Essa daí eu acho que nem tinha visto ainda nas versões anteriores. Tinha essa na versão anterior? Não tinha, né? Então, por exemplo, tem aqui alguns objetos, eu vou adicionar malha, daí um cilindro, por exemplo. Ele já cria o cilindro ali. Ah, mas Guilherme, eu não quero o cilindro, né? Eu quero o cilindro de outras formas. A gente vai ver isso quando a gente for mudar. Eu já estou me avançando no curso aqui, já querendo mostrar tudo. Mas aqui tem várias coisas que a gente vai poder adicionar, por exemplo, mais luz, trocar a câmera, botar outra câmera, e coisas interessantes como campos de força e tudo mais. E a gente pode operar em cima dos objetos também, né? Então aqui tem algumas coisas que a gente pode fazer com os objetos. Bom, vamos vir aqui. Vocês estão vendo que o que eu criei apareceu aqui nesse canto direito aqui. Então, por exemplo, tem um cubo, tem um cilindro, tem esse outro cara aqui que ele chamou de Math. Esse aqui eu ainda não tinha visto no Blender. Primeira vez que eu estou usando o 4.5, apareceu já coisa nova para mim. E ó, esse menu que tem aqui está aparecendo aqui também. Mas vamos ver o que tem nesses menus aqui para baixo. Coisas muito importantes que eu também já vou pedir para vocês lembrarem de configurar quando forem fazer a próxima. A primeira delas era, lá no arquivo, dados externos, empacotar. Então, quando vocês começarem os projetos, na próxima aula, vocês vão clicar nesse. E aqui a gente vai trocar o motor de renderização de Eevee para Cycles. Por um motivo muito simples. A câmera específica para as produções do Planetário só tem no Cycles, não tem no Eevee. Então, usa o Cycles quando for produzir coisas para o Planetário. Aí, se eu fizer tudo no Eevee, porque me esqueci, depois vou trocar para o Cycles, vai dar diferença. Algumas coisas praticamente imperceptíveis, algumas coisas podem ser bastante grandes. Tá? Tem coisas, inclusive, que às vezes, né, em alguns canais, que a gente vai recomendar alguns canais para vocês também, tem coisas que um canal ensina a fazer no Eevee e depois trocar para o Cycles. Às vezes eu sigo essa regrinha aí que ajuda bastante. Quando eu troquei para o Cycles, tem algumas coisas que é importante trocar. Máximo de amostras. Tá? A gente pode aumentar essas telas também aqui para poder aparecer tudo para vocês. Ó. Isso daqui é bom configurar também. Pode configurar, fazer uma configuração para quando está montando as coisas e testando, e outra configuração para quando vai fazer o definitivo. Por exemplo, esse cara aqui eu troco para 100. Por quê? E se eu quiser, eu posso botar um limite máximo aqui enquanto a gente está testando de 10 segundos. Quando ele vai fazer uma renderização, ele vai pegar várias amostras da mesma imagem para constituir a imagem final. Não sei por que ele faz isso, mas é a forma que ele trabalha. Então, se eu deixar aquele 4096, significa que ele vai ficar
4.096 imagens geradas para compor uma imagem. Então, eu deixo no 100 e deixo 10 segundos aqui, enquanto eu estou produzindo, para ter uma ideia do que está acontecendo. Quando eu vou fazer a versão final, daí eu posso aumentar esses caras aqui, mas daí depende muito do que vocês estão fazendo, do que estão produzindo. Em geral, aqui não precisa mais do que 200, mas esses 10 aqui, 10 segundos, esse sim vai depender do que tem na sua cena. Tem várias outras coisas aqui que a gente vai, conforme a gente vai usando, a gente vai falando, né? Por exemplo, os caminhos de luz, como é que vai se refletir a luz na cena, mas nós não vamos detalhar cada um deles aqui. Essa segunda impressorinha aqui é a saída. Então eu vou dizer como é que eu quero a saída. Como eu quero a saída para o planetário, eu não preciso dessa saída retangular. É desnecessário ser retangular, eu quero a saída quadrada. A gente vai fazendo uma resolução mais baixa aqui, para ficar tudo fácil também, para o computador, 1080 por 1080. Se quiser depois botar 2160, 4000, sei lá eu quanto, vai aumentando do jeito que preferir. Para o nosso curso, a gente vai usar 1080 por 1080. Ah, tá pesado para o computador? Então faz o seguinte, pega essa barrinha e diminui, ou tá sem paciência, eu sou impaciente, né? Eu não quero ficar esperando muito tempo, né? Ficar 3 horas esperando para sair o resultado de 10 segundos de vídeo. Então, eu pego e diminuo isso daqui, às vezes até para 30%, alguma coisa assim. Renderiza, vamos renderizar aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai renderizar uma imagem pequena, não é 1080, 1080, né? Ela é um 1080 reduzido para 30 e poucos por cento. Se eu deixar ele lá no 100% e renderizar, aí ele renderiza todos os 1080 por 1080 pixels. Aqui, aquela mesma da timeline que tinha, vou voltar aqui para a timeline. Né? Aqui esse controle vai ter aqui também, vai do frame 1 até o 500 e de 1 em 1 passo. E aqui tem, me esqueci desse, nós vamos deixar aqui em 30 frames por segundo também. Então, se eu quero que... Eu fiz uma animação que vai do 1 até o 1000, mas eu não quero isso, eu quero só testar alguma coisa que vai do 200 até o 500, eu testo aqui. Posso colocar a renderização de 10 em 10 passos, porque eu quero só ter uma ideia do que está acontecendo, posso colocar também, mas para o filme a gente deixa de 1 em 1. Questão importante é a saída. Né? Vocês vão escolher onde vocês vão colocar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, num documentos, vou criar uma pasta e vou colocar curso do Blender, ou vou botar aqui, melhor, vou colocar já frames do curso. Frames do curso e dou o clique nele e aceitar. Por quê? Se você quer fazer a sua renderização toda em vídeo, você vai vir para cá e vai trocar para o formato de vídeo. O que a gente vai recomendar para vocês é fazer toda a renderização em PNG. Faz tudo em PNG e depois a gente mostra como é que transforma a sequência de imagens em um vídeo. Por isso que eu chamei de frames, porque daí a gente vai salvando frame por frame. E vai ter outras coisas aqui que a gente vai falando ao longo do curso. Por exemplo, aqui é o mundo, né? O mundo significa onde que vai estar a nossa animação. A gente vai configurar um fundo, né? Que, claro, vai ser um fundo de estrelas bem bonito para vocês. É aqui que configura. A textura desse material aqui, por exemplo, daquele cubo, ele está aqui. Eu posso mudar aqui, quero deixar ele mais metálico. Vamos botar aqui só para vocês terem um pouquinho do gostinho. Posso deixar ele um pouco mais metálico, menos metálico, posso trocar a rugosidade dele. Isso vai dar alguns efeitos na nossa animação. E posso trocar o tipo de textura que eu vou ter ali. Mas isso a gente deixa para quando a gente for avançando no curso. Rafa, esqueci de alguma coisa, Rafa? Não. Não? Então, essa é a nossa introdução ao curso. A gente vai deixar aqui, nessa primeira introdução, algumas dicas de canais em português. Tá? A gente tem o nosso canal do Planetário da Unipampa, que a gente fez há 5 anos atrás, durante a pandemia. A gente fez nosso primeiro curso de Blender. A gente estava a fim de aprender e foi aprender mexendo e fazendo o curso.
Tem 6 videozinhos ali, mas é um Blender antigo, então vai ter muita coisa de diferente. Mas quem tiver a fim de dar uma olhada lá, fica à vontade de dar uma olhada. Tem um curso da URGS, um curso de introdução ao Blender. São 59 vídeos, mais as apresentações do curso. Tem bastante coisa lá. Eu gosto bastante desse cara aqui, o Augusto César. A gente vai deixar os links tudo na descrição para vocês. O Augusto César, ele é arquiteto, ele tem o Blender para arquitetura, mas né, se a gente quer modelar e usar as coisas no nosso planetário, a gente pode fazer tudo aqui também. E tem esse outro canal também que às vezes aparece bastante coisa para mim, que é o do Wellington Coloni. São algumas dicas que a gente vai deixar para vocês e a gente vai deixar mais dicas também de onde conseguir materiais e tudo mais ao longo do curso. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem entrado nessa viagem junto com a gente e sigam para a próxima atividade.